Bom, tudo isso e muito mais no programa de hoje. Deixa eu começar cumprimentando Júlio Reis. Prazer ter ele aqui. O Júlio é um torcedor diferenciado do Cruzeiro. Diferenciado por quê? Porque ele tem algumas ideias interessantes, ele participa de grupos interessantes, né? Os torcedores do Cruzeiro todos merecem o mesmo respeito da nossa parte, mas o Júlio tem esse privilégio. E parece que há um grupo que está programando alguma coisa com relação à participação da torcida no Cruzeiro. Estou certo? Está certo, Júlio? exatamente. Boa tarde a todos, boa tarde, companheiros. O que está acontecendo com o Cruzeiro é que a torcida, nesse afã de querer ajudar, a torcida do Cruzeiro realmente diferenciada, está tirando para tudo quanto é lado. Então, nós notamos aí a necessidade de coordenar os esforços da torcida em uma única direção para que a gente consiga ter alguma efetividade nisso, no sentido da moralização do Cruzeiro. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco aqui. Não adianta muito a gente... Eu, por exemplo, eu montei um plano, né? Eu sou especialista em finanças, quem me acompanha em gestão e finanças, eu montei um plano de reestruturação, reconstrução do Cruzeiro que eu estou chamando. Mas não adianta ir nesse foco agora, porque com a administração atual, esse plano depende da torcida. A administração atual não tem o respaldo da torcida para a gente implementar esse plano de recuperação do Cruzeiro, de reconstrução. Então, antes, nós temos que dar um passo atrás, nós precisamos brigar não pelo um plano de recuperação financeira do Cruzeiro, e sim pelo um plano de recuperação moral do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro precisa, nós precisamos aí... São várias iniciativas descoordenadas que nós vamos começar a coordenar, inclusive foi criado aí um perfil no Twitter para quem já tem alguma movimentação no sentido dessa construção do Cruzeiro, vá nesse Twitter, né, do Cruzeiro, para que a gente junte essas pessoas e defina a quatro mãos quais os caminhos que nós vamos tomar para um protesto virtual, petições, organizar as petições, organizar as hashtags. E qual o endereço para as pessoas participarem disso? Eu preciso verificar aqui, rapidinho. Não tem problema. Enquanto você verifica aí... Aqui, Conselho Torcida SEC. Conselho Torcida SEC. Quem já tiver alguma movimentação no sentido de querer ajudar o Cruzeiro, vamos concentrar nesse perfil, manda mensagem, que nós vamos juntar todos para a gente montar um projeto de unificação dos esforços da torcida em prol do Cruzeiro. Ideia brilhante, nós nos colocamos à disposição de todos vocês. Agradeço. Né? Para o Palmeiras, 2 milhões livre de impostos. Falou-se em investidor, né? Livre de impostos. Falou muito sobre o investidor que vai chegar, vai abraçar. A questão é que não é só isso, não é só pagar o salário dele, é pagar toda a comissão. Ele pediu no Santos, ele teve uma reunião segunda-feira com o Pérez, presidente do Santos, ele pediu para ficar no Santos 100 milhões em investimentos de atletas. Exatamente. O Santos não tem esse dinheiro. Quem pode fazer isso no Brasil hoje é o Palmeiras e o Flamengo. Mas nenhum outro time do Brasil não vai fazer isso. Mesmo assim, né, eu até aproveito para perguntar ao Júlio, que é o homem do dinheiro, homem das finanças. Há clube do Brasil, Júlio, capaz de pagar R$1.800.000? Capaz de pagar tem, que é o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo não vai pagar, está com seu treinador lá. Se bem que o Jorge Jesus também não deve ganhar muito menos que isso. Dizem que ganha muito. E agora o Flamengo vai sentir um pouco o peso, a sorte dele é que está bem organizado, vai sentir o peso do sucesso. Porque agora começa a vir pressão de outros times querendo tirar, eles vão ter que fazer uma negociação. Se não ganha isso, vai passar a ganhar próximo disso, eu não tenho dúvida disso. Então só os dois clubes, na sua opinião, sim, como homem de finanças? Orlando, é muito incompatível você ter um discurso de austeridade e sondar treinadores nesse patamar de preço que nós estamos aqui. Porque, primeiro, esses treinadores, eles estão, para pedir cara, eles estão bem na carreira. Eles estão no momento que eles vão querer elenco forte. Eles não vão se sujeitar. Não, quero ganhar muito, mas eu quero um elenco limitado. Ele está saindo do Santos muito por isso, exato, inclusive, né? Então você vai ter que ter técnico ganhando pouco, que trabalhe com jovens que ganham pouco. Vamos ver o próximo, então. Rogério Ceni. Tudo de bom, meu querido? Bom, vamos então falar agora do Cruzeiro, depois a gente volta às coisas do Atlético. Tem muito assunto ainda, hein? O Levi Coupe entrou na justiça contra o Atlético. Vamos abordar esse assunto, tá bom? Se tiver uma imagenzinha do Levi Coupe para lembrar, seria interessante. Mas vamos voltar então agora a falar do Cruzeiro, começando com você, Júlio. Qual a possibilidade de você ver da torcida ter força para mudar alguma coisa no Cruzeiro? Hoje o Cruzeiro, meu diagnóstico é o seguinte, hoje o Cruzeiro, a torcida não é dona do Cruzeiro, infelizmente, né? Aconteceu isso tudo que vem acontecendo com o Cruzeiro, bem dito aí desde 2011, mas principalmente se agravando a partir de 2015 na gestão do Gilvan, e a torcida não consegue ter voz ativa. Hoje o Cruzeiro é dominado pelo Conselho
que a maneira com que é se colocado o conselho é uma maneira para se perpetuar no poder, e agora por essa administração, e a torcida está desesperada, atirando para tudo quanto é lado. Então, eu sou membro da Associação dos Grandes Cruzeirenses, uma instituição sem fins lucrativos. Desde 2016, a gente vem fazendo muita ação para elevar o nome do Cruzeiro, para aumentar a torcida cada vez mais. E eu senti a necessidade, por meio da associação, de canalizar os esforços da torcida. Vamos fazer um movimento unificado, que aí nós vamos usar isso como instrumento de pressão. A torcida toda, canalizada para o mesmo lugar, pode fazer barulho. Então, o nosso objetivo é bem simples. Nós vamos pegar todos os movimentos que já estão atuando aí no sentido da moralização do Cruzeiro. Como foi bem dito pelo Adilson, a questão da queda da diretoria é uma questão inegociável. Nós não abrimos mão disso. Com mais a democratização do Cruzeiro, o voto dos sócios. E nós vamos começar a fazer movimentos virtuais, organizar também todo mundo consensual a data e o local de um movimento presencial também, e vamos também fazer uma landing page para captar interessados em fazer o sócio da reconstrução. Nós queremos pelo menos 50 mil CPFs cadastrados, pessoas que estão dizendo que vão fazer um sócio de 10 a 20 reais por mês para ajudar o Cruzeiro, caso o Cruzeiro caminhe na direção da moralização, caso o pessoal haja renúncia ou destituição e caso caminhe na democratização para o sócio do futebol poder votar. Com isso, nós vamos falar para a diretoria o seguinte: nós temos aqui o cadastro de 50 a 100 mil pessoas interessadas em dar 10 a 20 reais por mês para o Cruzeiro. Na torcida não aceita mais. Se vocês caminharem nesse sentido, a torcida reconstrói o clube. Porque já tem outros casos, o Racing, outros times que a torcida levantou o clube. E a torcida do Cruzeiro são 9 milhões de torcedores, ela é gigante. E pelo que eu tenho acompanhado na rede social ali, a vontade de ajudar é imensa. Está faltando o quê? Organização. Então nós estamos aí nesse sentido, conselho, torcida, SEC, pegar todas essas... SEC é CSE, de Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro Esporte Clube. No sentido de que seja participativo, a gente não tem nenhuma vaidade de querer que seja a nossa ideia, mas nós vamos usar porta-vozes cruzeirenses, ex-jogadores, celebridades, influencers digitais, todos para mandar esse recado para a torcida. Mas influencers digitais que não vão receber nada. Influencers digitais cruzeirenses, que tem o Cruzeiro acima do dinheiro, claro, e não que tem dinheiro acima do Cruzeiro. Porque nós vimos alguns aí que não são cruzeirenses de verdade. No sentido de canalizar esses esforços para a gente conseguir o mais rápido possível que essa diretoria renuncie e aí sim a gente começar a mexer na parte financeira do Cruzeiro. Um conselheiro influente lá no Cruzeiro, conversei com ele ontem, ele me disse o seguinte: pelo que ele entende, ele não é advogado, mas é uma pessoa bem de boa formação, que para mudar a diretoria seria só na justiça. Na verdade, só na justiça. Eu tenho acompanhado o movimento de alguns conselheiros, um advogado que está muito à frente disso, chama Cris Bretas, que é meu amigo, inclusive. Ele está dizendo o seguinte: o presidente do conselho ele pode convocar a qualquer momento os conselheiros para isso. Ele levantou 161 assinaturas, mas bastava uma e o interesse do Zezé Perrella. Só que o Zezé Perrella parece que, por isso que nós temos que fazer essa pressão, parece que ele não está interessado em colocar em votação. Tendo a votação, aí sim nós precisamos só de metade dos conselheiros mais um que estiverem presentes nessa Assembleia Extraordinária para tirar. E eles têm convicção que conseguem, mas só que não estão conseguindo marcar isso. O Zezé Perrella parece que está ensaboando, aí ele renunciando passa para o seu Dalai, que é pai do Fernando Rocha. Ele pediu só um afastamento, né? Na verdade. E o seu Dalai é pai do Fernando Rocha, jornalista? Pai do Fernando Rocha, que também é outro que parece que demora muito para pedir essa Assembleia. Pedindo essa Assembleia, imediatamente eu acredito que já há nomes suficientes para pedir o afastamento dessa diretoria, que é o mínimo para poder investigar. Aí investiga tudo o que aconteceu, bota uma auditoria externa, das grandes auditorias confiáveis, ver o que tem de rombo no Cruzeiro e aí vamos botar em prática esse plano que eu montei de reestruturação financeira do Cruzeiro, que são 15 projetos mais ou menos que o Cruzeiro implementando com o apoio da torcida, que vai tirar o Cruzeiro da situação. Mas é urgente, porque está ficando insustentável. Esses caras não conseguirem admitir essa situação, igual a entrevista do Perrella e do próprio Wagner, é brincadeira, um tapa na cara da torcida depois de tudo que aconteceu. E só complementando, o que acontece? O Wagner